Mas fala um pouco sobre essa blasfêmia. O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Pessoal, tem muita dúvida, acredite, há muita dúvida sobre o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque não há perdão. Jesus afirmou isso, né? Dizendo que quem peca contra o Pai, há perdão, quem peca contra o Filho, há perdão, mas quem peca contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. E aí as pessoas é, criam alguns questionamentos. Nossa, eu vi o irmão na igreja e ele imitou línguas estranhas, ele pecou contra o Espírito Santo, será que ele já não tem perdão? O ímpio estava lá embriagado e aí mandou o Espírito Santo tomar naquele lugar, ele pecou contra o Espírito Santo? E aí nós precisamos entender que a Bíblia ela nos dá algumas margens para que nós possamos entender o que são os pecados contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo ele não é tão simples assim como nós imaginamos, né? De imitar uma língua estranha. Tem gente que brinca na internet imitando línguas estranhas e as pessoas dizem, não, cuidado, tá pecando do Espírito Santo, a conta vai chegar. Eu acredito que a conta vai chegar, mas eu não acredito que vai ser pela blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando dentro do ambiente da igreja o Espírito Santo de Deus se revela de uma forma sobrenatural, e aí nós sabemos que dentro da concessão dos dons espirituais, Paulo fala que nós precisamos do dom de discernimento de espírito para saber se o espírito que está atuando na igreja é o espírito do homem, é a sua vontade própria, é o espírito maligno, porque ele tem o poder de adentrar as faculdades mentais e tomar o controle do homem através da possessão, ou se é o espírito de Deus usando o profeta, o vaso, seja lá a forma com que ele quer falar. Quando o Espírito Santo de Deus ele se revela de uma forma sobrenatural da igreja, nós precisamos ter o cuidado de não atribuir tal obra do Espírito à obra de Satanás. Isso seria uma blasfêmia, né? Atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás. Isso é uma blasfêmia. Um outro exemplo para a blasfêmia está contido na pregação de Estevão, Atos capítulo de número 6 e 7. Estevão ele afirma e ele fala àqueles que estavam ouvindo a sua pregação, principalmente aos fariseus, aos saduceus, que o condenaram à morte naquele dia. Ele diz, vós sempre resistis ao Espírito. O que é resistir? É lutar contra. Quando o Espírito Santo de Deus usa um pregador, um pastor, alguém para evangelizar o ímpio, e ele está sempre falando, pregando, chamando, convidando a alma para vir a Jesus, e essa alma sempre luta contra. Ela está sempre lutando contra a palavra, sempre lutando contra o convite de Deus, e isso é resistir ao Espírito. E, no ato de resistir ao Espírito, eu blasfemo contra o Espírito Santo. Por quê? A Bíblia diz que ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convencer o homem, ele não tem como ser salvo, porque Cristo veio e pagou pelos nossos pecados, fez a expiação. O Espírito Santo é aquele que convence o homem. Se o homem não aceita a mensagem do Espírito que o chama para a salvação, não existe um quarto fator. Não existe um segundo, um terceiro fator que vai poder salvá-lo. Então, resistir ao Espírito é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós podemos também tratar a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo o termo extinguir o Espírito Santo. Sim. Infelizmente, muitas igrejas, principalmente no nosso âmbito pentecostal, têm extinguido o Espírito porque não têm conseguido diferenciar a ação do Espírito com ações carnais. Nós não podemos ser taxativos e achar que toda manifestação carnal é do Espírito, mas nós também não podemos taxar que toda manifestação espiritual seja carnal. Ou seja, por causa de que, irmãos, vamos controlar essas ações porque a gente não sabe se isso é carnal ou se é do Espírito. E às vezes apaga o fogo do Espírito da igreja. E aí, quando eu apago o fogo do Espírito, eu estou extinguindo o Espírito. Em outras palavras, eu estou colocando o Espírito Santo de Deus para fora. E quando eu coloco o Espírito Santo de Deus para fora, há um esfriamento na igreja. Eu blasfemo contra o Espírito Santo. Aí, no afã de eu ter uma igreja, entre aspas, saudável,
eu acabo extinguindo o espírito. Eu não estou falando, irmão, de plantar bananeira e essas coisas que vocês estão acostumados de ver na internet. Gente plantando bananeira, correndo à igreja, fazendo uma algazarra, uma bagunça. Eu estou falando da revelação plena do Espírito, aquela revelação que a igreja chora, a igreja entre plantos, você vê, ouve línguas estranhas, interpretação de línguas, você vê a manifestação dos dons. Isso é o poder do evangelho, do dom, do Espírito Santo na igreja. E aí, quando eu vejo essa ação, porque tem pessoas que elas não são maduras espiritualmente. Às vezes você recebe uma carga do poder de Deus e você não sabe administrar aquilo. E aí acontece que foge de controle. Aí as pessoas dizem, não, é carne. E aí a gente vai controlar. Aqui dentro dessa igreja, ninguém pode fazer isso. Eu já vi casos de pastores dizendo que aqui na igreja não pode falar línguas estranhas. Você tem que falar consigo, você tem que calar a boca. Fala, irmão, isso aí eu acho radical demais. Se o irmão está ali se enchendo da graça de Deus, deixa o irmão se encher da graça de Deus. Se ele não estiver atrapalhando o culto, ele pode se edificar, ele pode se encher da presença de Deus. Aí, no fato de eu querer controlar para que o poder do Espírito esteja sobre o meu controle, eu começo a extinguir o Espírito. E se eu extingo o Espírito e coloco o Espírito para sair da igreja, eu cometo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem que ter muito cuidado com principalmente esses 3 exemplos. Não extinguir o Espírito, não resistir ao Espírito e nem tampouco atribuir a uma obra do Espírito a Satanás.